A gente vai falar agora um pouquinho sobre condomínio. Vou deixar a Gabi aparecer um pouquinho aqui nas câmeras do Paulo, da Globo, ao vivo. Beijo, mãe. Né? Manda um beijo pra mãe. Tomara que ela aparecer. Bom, gente, bom dia, né? Bom dia para vocês. Para a gente, então, entrar na questão do condomínio, tá? Com essa legislação aplicada, tanto o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, tá? Não, meu errinho ali, 2002. Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná, a partir do artigo 607 a 615. A Lei 6.015 de 73, Lei 13.465 de 2017 e agora a mais recente lei que veio em razão da MP 1085, a 14.382 de 2022. Então aqui nós temos as modalidades de condomínio, tá? Temos 3 modalidades: condomínio legal, que é o condomínio geral, que está previsto ali entre os artigos 1314 a 1330, que é o condomínio de uma forma geral, expressa, né, já na lei. Condomínio especial, que trata-se do condomínio edilício, que é a propriedade horizontal, ou seja, o condomínio de edifícios, disposto no Código Civil entre os artigos 1331 a 1358, e o condomínio de lotes, que surgiu em razão do advento da Lei 13.465 de 2017, que é mais uma modalidade de condomínio, ou seja, o condomínio de lotes, tá? Porque aí ele vai ter futuras unidades, vai ter frações ideais de partes comuns também, como ocorre com o condomínio especial, condomínio edilício. E está previsto no Código Civil no 1358A. Referente ao condomínio geral, eu trouxe um conceito aqui rapidinho, só para vocês entenderem a diferença entre o condomínio edilício, né? O condomínio geral é aquele legal, ou seja, ele está previsto na lei. Ele ocorre em razão da imposição da lei e ela se subdivide, né, pelo Código Civil em condomínio voluntário e condomínio necessário. O voluntário, ele está previsto ali no comecinho dos artigos ali que trata do assunto, do 1314 ao 1326 do Código Civil, que refere-se, né, ele dispõe cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Pelo parágrafo único, né? Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Então, o que seria esse condomínio voluntário? A forma, né, que ele ocorre. Por exemplo, em casos de partilha. Quando você adquire um bem em razão do falecimento do seu pai, da sua mãe, né? É um condomínio voluntário entre os herdeiros. Cada um vai possuir a parte ideal sobre aquele determinado bem. Então, eles vão ser proprietários em condomínio, cada um da sua parte ideal. Então, para ele poder dispor da parte ideal, tem que ter a anuência dos outros condôminos. Ele pode transmitir a parte ideal, mas desde que com o consenso dos condôminos, né? Só que ela é incompatível com a divisão. Ou seja, eu não posso pegar os meus 10% que eu tenho sobre o imóvel e querer subdividir. Tipo, eu quero a minha parte destacada. Então, para que isso ocorra, só será possível através de uma divisão amigável entre eles. Então, geralmente, eu tive um problema que acho que fiquei 3 anos para resolver o caso da Dona Marilda. Quem lembra da Dona Marilda? Que ela era um imóvel que os 12 herdeiros receberam, só que era um imóvel rural bem grande e já tinham, tipo, 12 escrituras com a parte ideal de cada um. Só que eles nunca conseguiam resolver porque a área não batia e precisava de retificação de área. E eles já queriam registrar a divisão, eles não queriam saber
da subdivisão em si. Eles queriam cada um ter o seu pedaço. Então, é esse condomínio ou condomínio geral, que ele surge em razão ou da aquisição, né, por formal de da partilha, ou então, por exemplo, se eu compro um bem em condomínio, eu e o Chico, nós compramos um apartamento juntos. Tá, somos casados? Não, somos casados, então a gente é condômino. Ainda bem, né? Ah, meu Deus. Não, chega. Não. Então, por isso que muitas vezes, até quando ocorre o divórcio, por exemplo, a gente comprou o apartamento juntos, né? A gente pede a mudança do caráter jurídico, porque eles passam de mancomunhão, que é o bem em poder dos dois, e cada um vai ter a sua parte sobre o imóvel. Então ele vai passar a ser condômino e não comunhão, entendeu? Por isso que ocorrem essas questões que a gente pede para regularizar na matrícula. Então, o geral trata-se desse, ou em razão de partilha, ou compramos juntos, eu e Natan compramos juntos um imóvel rural, cada um possui 50%. Podemos dividir? Podemos, desde que esteja dentro do módulo. Então, para fazer a divisão dessa parte, né, cada um poder possuir a sua matrícula própria, tem requisitos especiais na lei. Então, a princípio seria essa questão de todos são proprietários do bem, mas conforme a sua respectiva parte ideal. Deu para entender? Deu. É isso. E o necessário, que é aquele previsto, né, nos artigos 1327 a 1330, que é o que a gente até já mencionou das casas geminadas, que é o condômino por meiação de paredes, cercas, muros e valas, que regula-se pelo disposto neste Código, artigos 1297, 1298 e 1304 a 1307, que a gente comentou que é o condomínio especial, condomínio simples urbano, tá? E aí temos também, então, o condomínio edilício, que aqui pra gente é muito comum, né? Eu sempre falo que eu nunca imaginei que eu gostaria tanto da área, porque eu vim pra cá, eu tinha registrado 2 condomínios em Tupã, e o prédio era de 80 unidades. E aí quando eu me deparei que era o primeiro registro de imóveis e só tinha condomínio, eu falei, bom, então eu vou ter que gostar, porque eu não vou ter escolha, né? Então é uma área assim que não tem por onde a gente fugir, tudo muita incorporação à instituição de condomínio. Então é o nosso tema principal aqui do curso, que é o condomínio edilício, que ele rege-se pelas disposições contidas no artigo 1331 a 1358 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, nas seções 1, 2 e 3, que são divididas entre as disposições gerais do Instituto, a administração do condomínio e as formas de extinção do condomínio. Foi devagar? Tá. Então, trazer o conceito para vocês, tá? Eu coloquei aqui a doutrina do Pasutti Mesari sobre o Instituto da Propriedade Horizontal e Intensa. É forma de parcelamento da propriedade, onde coexistem compartimentos autônomos de propriedade exclusiva com compartimentos destinados ao uso comum de quando sejam os proprietários daqueles. Trata-se de direito novo, híbrido na sua origem, mas com identidade perfeitamente determinada. Então a questão do condomínio edilício é exatamente isso, é o compartimento destinado ao uso comum. Você vai ser proprietário, sim, mas só da sua parte exclusiva, da sua unidade autônoma. Ali você é proprietário exclusivo. Só que, juntamente com a sua propriedade exclusiva, você também possui área de uso comum naquele condomínio. Então, é essa questão, é a mescla da sua parte autônoma com a propriedade da área de uso comum também. Para ficar, né, ainda mais claro, o condomínio edilício, que falta de coordenação, condomínio edilício ou propriedade horizontal, eu acho muito estranho esse termo propriedade horizontal, porque
faz com que a gente, poxa, o prédio é para cima, mas horizontal por quê? São planos. Então é um plano em cima do outro, por isso essa questão do horizontal. O apartamento é no horizontal, então é paralelo. Então a questão não é para cima, é vertical o prédio, né? Então sempre se atentar que horizontal é a questão do plano, né? Um sobre o outro. É definido como a propriedade exclusiva de uma unidade autônoma combinada com a copropriedade de outras áreas de um imóvel. O condomínio edilício engloba o piso ou a unidade objeto da propriedade separada do edilício e também os elementos necessários para o seu adequado uso e desfrute. Esses elementos são qualificados como comuns. O que seriam esses elementos comuns? A quadra, a academia, a piscina, o hall de entrada, a churrasqueira. Tudo isso são elementos comuns que você utiliza junto com os outros condôminos, mas que você, em razão da sua parte ideal que você possui ali do solo, você acaba combinando a sua copropriedade de áreas comuns com a sua propriedade exclusiva, que é a sua unidade autônoma, o apartamento, a sala. Associa-se, então, a propriedade exclusiva com a copropriedade, ou seja, a proprietária exclusiva da unidade autônoma e a coproprietária das áreas de uso comum. São essas questões que eu já trouxe, as paredes, as fundações, o solo, os corredores. Então, você é proprietário de toda aquela parte em comum que você utiliza, conforme a sua fração ideal, que já é determinada no momento que você compra a unidade autônoma. O objeto do condomínio edilício. Temos como objeto que a propriedade exclusiva tem por objeto a unidade autônoma, ou seja, o apartamento residencial, a sala comercial, a loja, a sobreloja, os abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo, e nas outras partes comuns, com saída direta ou indireta para a via pública. Então ali o artigo 1331 do CAPT, ele traz bem essa definição do que é o condomínio edilício, que nada mais é isso que eu já repeti várias vezes. A combinação das partes de propriedade exclusiva e a parte comum conjuntamente. A existência de partes efetivamente comuns, que é o elemento social para que então ocorra essa questão do condomínio edilício. Como eu disse, o condomínio urbano simples. Você vai ser proprietário da sua casa. A sua casa é geminada porque ela é no mesmo terreno, mas você não vai entrar no quintal do seu vizinho. Então é essa a diferença entre um condomínio urbano simples para o condomínio edilício. Você vai poder usufruir toda a área comum junto com o seu vizinho, por exemplo. Eu trouxe aqui, né, assim, os conceitos de edificações, de fração ideal, para que vocês possam também entender um pouquinho melhor. Edificação é qualquer espécie de construção, ou seja, o edifício de apartamento, das salas, lojas, casas térreas ou assombradadas. Eu nunca esqueço, nunca consigo falar assombradadas, porque um dia em Tupã eu estava escrevendo, fazendo uma construção e escrevi assombrada. Aí toda vez que eu vejo assombrada eu falo assombrada, não tem jeito. Seja um empreendimento constituído apenas por um bloco ou mais, com qualquer número de pavimentos, com a destinação que houver, residencial ou comercial. Então a edificação é sempre o empreendimento, é o que foi construído. E a fração ideal é aquela que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 4.591, significa que cada condômino terá sua parte no terreno e nas coisas comuns através da fração ideal, expressa sob a forma decimal ou ordinária, e o artigo 7º da referida lei, que determina que seu cálculo deve estar feito no próprio ato da instituição do condomínio. Ou seja, a fração ideal é aquilo que você adquire sobre o terreno, sobre aquele lote que foi construído. Por exemplo, vamos supor que o prédio caia. O que vai determinar o que é seu se o prédio cair?
Porque o apartamento já vai ter sido desmoronado, vai ter acabado. Como que você vai conseguir provar que você é proprietário naquele empreendimento? Então, é exatamente a fração ideal que a gente menciona ali na abertura da matrícula, é um apartamento que corresponde a 0,10% do terreno. Se esse empreendimento cai, é aquilo que você possui sobre o empreendimento. Por isso que a gente tem assim, até bastante discussão com os engenheiros, agora, principalmente com a mudança do sistema, que a gente começou a pedir as planilhas para a instituição, e o sistema estava muito reduzido, a área de privativa, a área comum e a área total. E aí veio o engenheiro da Yoshi, ele brigou comigo, brigou e falou: mas você não está entendendo, tem área comum descoberta, área comum não sei o que, e tudo isso vai somar a fração ideal da pessoa. Então ele falou: eu não posso simplesmente falar que é tanto e tanto, porque eu faço cálculo de tudo quanto é pedacinho para incluir na fração ideal, porque isso dá problema se a gente tem um acidente, não sei o que. Então é extremamente importante que essa fração ideal sempre esteja na matrícula, para fins mesmo de garantia. Isso vai determinar tanto em caso desse, como acidente, ou então também vai ser relevante na hora das despesas do condomínio, do rateio das despesas do condomínio, porque conforme a sua fração ideal, mais você vai pagar sobre as despesas do condomínio. Então é bem interessante essa questão de que você possui sim a unidade, o apartamento, mas mais importante ainda é a questão do quanto isso representa no terreno. Então, a fração ideal, ela é um ato acessório ao principal, ou seja, ela não existe sem existir a unidade que lhe corresponde. Você não vai poder ter só a fração ideal, sempre ela vai estar vinculada à sua unidade autônoma. Portanto, a cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal do solo e nas outras partes comuns, tais partes que, suscetíveis de utilização independente, podem ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários. Então, para você, diferente de um condomínio geral, que você precisa da anuência do outro condômino para poder se desfazer da sua parte. No condomínio edilício, como você já possui essa fração ideal específica, que corresponde à sua unidade, você não precisa da anuência nem para gravá-la, nem para vendê-la, você pode fazer com a sua fração o que você quiser. Então, mais uma diferença entre o condomínio geral para o condomínio edilício. Referente à cota parte ideal, é importante em alguns aspectos da vida comunitária também, como eu disse, a questão do condomínio. No modo do rateio das despesas comuns, na contagem dos votos em assembleias gerais, por exemplo, eu estava na briga por causa da academia, e aí eu pedi a procuração pro proprietário do apartamento, falei, eu quero ir votar, tal, como se eu amasse acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Eu falei, eu vou lá votar. Vai de briga, isso. Já estava pronta. Aí eu falei, ele falou assim, não, mas eu tenho 4 apartamentos, e aí minha mãe tem 1, meu irmão tem 2, então aqui já vai ter não sei quantos votos. E isso conta na votação. Até porque é a maior quantidade, quanto maior a fração também, então ela influencia diretamente na vida comunitária ali do condomínio. Na contagem dos votos para aprovação e obrigatoriedade da convenção de condomínio, por exemplo, na convenção de condomínio, a gente verifica o que? Os 2/3 dos condôminos. Não é a quantidade de condôminos, a gente pega sempre a fração ideal que cada condômino possui. Então, por exemplo, a gente precisa verificar se a convenção, Lê? A gente sempre faz os cálculos. Se a convenção veio assinada por 2/3, não significa que eu tenho que pegar, tenho 30 proprietários condôminos, e dividir 30 por 3 e multiplicar por 2. Não, você vai ter que dividir 100% que refere-se ao todo, 100% que é a área total ali do terreno, dividir por 3 e multiplicar por
2. Então, o que a gente vai ter que ter? 66,66% da fração ideal. Então, não adianta, tipo, é o número de proprietários, não, de condôminos. É correspondente à fração ideal. Então, isso é extremamente importante. Porque, às vezes, o pessoal vem aqui com umas assinaturas, 3 assinaram. Mas também tem um lá que é dono de 70%. Então, isso também já influencia na hora da gente fazer a conferência para o registro da convenção. Na deliberação dos condôminos sobre a reconstrução ou venda do terreno e matérias, demolição, entre outras atividades que envolvem a relação no condomínio. Então isso vai ser extremamente importante realmente na vida comunitária. Não vai influenciar quantos apartamentos você tem, vai ser sempre o cálculo da sua fração ideal representada no todo. E para constituição ou instituição de condomínio, o que vocês acham? Qual é o termo correto? Tem diferença? Porque o código de 2002 ele coloca instituição, 16 colocava constituição, não é isso? É isso. É a nomenclatura. É somente a nomenclatura mesmo que a lei antigamente dava. Antigamente falava assim constituição. Mas tanto faz, a gente ainda continua utilizando as duas denominações, tá? Portanto, na prática não há diferença entre a constituição e instituição. Sempre é a mesma coisa. É muito importante ali no atendimento, principalmente, que vocês verifiquem sempre essa questão que se é uma convenção de condomínio ou se é uma instituição de condomínio ou incorporação de condomínio. A instituição e convenção, ela é documento único, é em protocolo único. Vocês não abrem protocolo de instituição e protocolo de convenção. É uma coisa só. Agora, a incorporação é separada. Então, a incorporação é um protocolo onde vai se negociar, vai registrar a incorporação do empreendimento para vender as futuras unidades na planta. Então, é sempre bom verificar no documento que eles apresentam a nominação mesmo do título. Se for incorporação, é incorporação imobiliária e nunca incorporação de bens também, sempre incorporação imobiliária. E para a questão do registro da instituição, é instituição e basta. Nunca abrir um protocolo separado para a convenção de condomínio. A construção, por ser um instrumento diferente, a construção ainda pode ser protocolada em protocolos distintos. Só que também não tem problema ser feito tudo em um. Geralmente eles trazem, traz a construção, a instituição e a convenção. Não precisa separar, vocês podem unir os três e abrir somente um protocolo, tá? Portanto, então, não há distinção entre Constituição e instituição. Usava-se o termo Constituição e não instituição, como consta no artigo 7º da Lei 4.591 e no artigo 1332. Antigamente, pelo decreto e pelo Código Civil de 1916. Mas é realmente só a questão mesmo de costume, né? Hoje o pessoal mais novo já se adaptou à instituição mesmo. Então, antigamente, o condomínio por unidades autônomas institui-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. Gente, a questão de descrever o meu apartamento como é, já teve casos que o usuário veio e falou, quero que conste o que o meu apartamento tem. É totalmente desnecessário, isso não é obrigatório pela lei. A gente tem que mencionar as áreas, a fração correspondente, a confrontação do imóvel, apenas, tá? E também nunca abrir somente com as áreas e não fazer a descrição da unidade, tá? A descrição que a gente fala é descrição confrontando o lado direito, esquerdo, fundo e lado. Frente e fundo. Já o Código Civil de 2002, conforme o artigo 1332,
institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato além do disposto em lei especial. Eu trouxe mais assim, eu fui ainda trazendo algumas explicações, né, referente à discriminação mesmo, né, individualização. Então, o condomínio edilício tem sua origem no acordo de vontades ou testamento. Então, ato entre vivos sempre é um acordo de vontades. Ou então, um testamento registrado no registro de imóveis, tá? Pode ocorrer através, sim, de testamento. Eu tenho um lote e eu decido fazer daquele terreno, quando eu morrer, um condomínio. Então eu deixo isso em testamento, ele vai ter força também para que seja registrado. Devendo constar no título a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremada uma das outras, e das partes comuns. A determinação da fração ideal correspondente a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns e o fim às que as unidades se destinam. Ou seja, você vai ter que discriminar e individualizar as unidades entre si e mencionar quanto que possui de área individual a unidade do apartamento, a área privativa, área de uso comum, a fração ideal. Então, tudo vai ter que vir discriminado, não basta abrir a matrícula mencionando apartamento 101 do bloco 1, do empreendimento tal com a área total. Dentro essa área total da unidade, você vai ter que discriminá-la e individualizá-la das outras. Por quê? Pode ser que que o seu apartamento, por exemplo, de 2 tipos, tem uma descrição e uma fração ideal diferente do de 2. Então, isso tem que constar na matrícula, tá? E a partir de 1964, o registro do condomínio tornou-se obrigatório, bastando que haja na edificação mais de uma unidade autônoma. Por exemplo, eu tenho um empreendimento com 2 unidades. O térreo, a sala no térreo e uma sala no primeiro andar. Isso é um condomínio. Você tem que discriminar, tem que fazer a individualização. Quanto que corresponde à loja térrea e à loja do primeiro andar. Isso tem que estar individualizado com áreas exclusivas e áreas das partes comuns. Quando que é possível e a forma da instituição, quando ocorrerá? Quando que realmente, assim, de fato, se institui o condomínio? Quando? Não, exatamente isso. A instituição do condomínio, até que o André mencionou, né? O regime, essa questão do regime realmente edilício, por isso a diferença para o regime especial, né? Que a gente comentou há pouco tempo. O regime edilício, ele só ocorrerá realmente após a instituição de condomínio, que se dará após a conclusão do edifício. Portanto, se você não concluiu a construção, não averbou a construção, não haverá como existir o condomínio. Então, é necessário que sempre se faça a averbação da construção, da conclusão da obra, que comprova-se através do visto de conclusão expedido pela Prefeitura Municipal, que é o ABITSEM. Ou seja, primeiramente, a gente averba a construção do edifício na matrícula do imóvel. Nunca a gente vai poder fazer uma instituição sem que antes já tenha sido averbada. A averbação da construção pode ser feita antes? Pode. Não é obrigatório ela ser feita conjuntamente com o registro da instituição, mas nunca ocorrerá a instituição sem a conclusão da construção, tá? Portanto, para fins da instituição do condomínio, sempre será necessária a averbação da construção em momento precedente, que será instruída com o requerimento do interessado, o ABITSE, a certidão negativa de débitos do INSS, né, a CND de obra, a RT do CREA, ou TRT, que for,
devidamente recolhida, acompanhada da guia do FUNREJUS quitada. Então, por isso que é extremamente importante que venha a construção, às vezes fica até mais fácil da gente entender, né, o momento. Se incorpora, constrói e institui, para que aquilo realmente passa a ter validade, né? Nasça no âmbito jurídico a questão da instituição do condomínio. Provavelmente tem tudo junto, né, Gabi? Sim, mas tem alguns que eu peguei, acho que da Plaenge ou da Vanguard, que eles a Vectra às vezes traz a construção e institui depois. E assim, o FUNREJUS, gente, é extremamente importante se atentar que será necessário, né, o requerimento já constar ali o valor para a gente poder emitir a guia, mas que o FUNREJUS é sempre baseado com o valor global da obra. Então, praticamente é o teto, porque não tem FUNREJUS para incorporação, não tem FUNREJUS de 0,2 para instituição, mas aí nesse caso da construção sempre a guia de FUNREJUS de 0,2 conforme o valor base da obra, tá? O valor global da obra. Gabi, acho bem comum, sabe? Que às vezes tem instituição, mas não é necessário incorporação. Sim, é. Não é a inovação não é. Vou chegar lá. A questão da incorporação mesmo é somente com o fim de vender unidade na planta. Eu posso, acho que era o Conjunto Nacional, né, Pá? Conjunto Nacional, que deu o maior trabalho pra gente. A Jenny deu sorte que estava de férias, de licença, quando voltou, ficou com a Alessandra. Tinham, 60, 80 proprietários de frações. Eles foram adquirindo fração. E a construção estava averbada. E a construção averbada, e aí nunca se regularizou aquilo. O que eles tiveram que fazer? Um memorial da instituição, discriminar, individualizar as áreas que cada um possuía nesse imóvel, nesse terreno, que já era construído um prédio velho, que nunca tinha sido regularizado, e trazer para a gente fazer regularizar a situação entre eles, porque é extremamente necessário para que eles possam, Você né? sabe que tem outro assim, né? Tem. A Medianópolis, aquele do café. Igualzinho. O Pioneiros Café, acho que é 26. Vou falar o Então, Mas ali, o Pioneiros está no mesmo esquema, só fração, não tem nada. Só que eu acho que o Pioneiros tem incorporação. Então, é extremamente importante, porque nesse caso a gente pediu a incorporação? Não precisou pedir a incorporação, porque eles já possuíam a parte ideal sobre o imóvel e eles resolveram instituir. Fizeram um prédio e agora a gente vai extremar as partes uma das outras, as unidades que cada um possui. Então, minha unidade X representa tanto no solo. E dá um trabalho imenso, mas pode ocorrer não sendo necessário apresentar a incorporação para o registro, tá? Então, a forma de instituição do condomínio, como eu já falei, que é o ato um ato entre vivos ou testamento, né? Devendo constar no ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremada uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. Sempre na documentação vai ter que estar expresso se esse empreendimento, fim, é fim comercial, é fim residencial, para que a gente obrigatoriamente mencione no registro da instituição. Nós trouxemos também alguns artigos, né, que foram incluídos agora em razão da alteração pela Lei 14.382, já no Código de Normas, tá? São questões interessantes, que nem o artigo 607-L. Para o registro da instituição do condomínio com incorporação prévia, cujo plano inicial não tenha sido modificado, será suficiente requerimento que faça remissão ao registro da incorporação. Ou seja, o incorporador, a construtora,
geralmente, né, a construtora é incorporadora aqui em Londrina, mas o incorporador ele vai requerer que faça um registro da instituição de acordo com o registro da incorporação que já se encontra na matrícula e declarando que não houve modificação no plano inicial, mas tem que estar expresso no requerimento. Não basta somente mencionar que registre a instituição conforme projeto que está arquivado. Não, eles têm que mencionar que não houve modificação e que faça a remissão ao registro da incorporação, tá? O artigo 609 também, que nos registros de instituição de condomínio em que seja averbada a alteração da finalidade da construção de industrial ou comercial para residencial ou vice-versa, será exigida a aprovação do município. Ou seja, nós tínhamos um habite que já tinha sido emitido pelo município que tratava-se de residencial. Então não basta o incorporador vir e falar, eu mudei, não é mais esse. Sempre tem que vir a aprovação do município também. Artigo 610. Quando não houver incorporação anteriormente registrada, a instituição deverá ser aprovada pela unanimidade e a convenção de 2/3 dos condôminos, que pode ser apresentada mediante instrumento público ou particular. Nós já tivemos 1000 problemas com isso daqui, porque não tinha expresso que para a instituição deveria ser aprovado pela unanimidade. A lei só mencionava que a instituição e a convenção, 2/3. Só que o que ocorre? Às vezes, tinha instrumentos antigos, principalmente esses que não tinham sido registrados, que hoje a convenção, o documento não tinha as assinaturas de todos os condôminos. E aí eles vinham e debatiam, não, mas a lei é 2/3, a lei é 2/3. 2/3 para o registro da convenção de condomínio. Mas para a gente instituir o condomínio, fazer o registro da instituição na matrícula, é unanimidade. Ou seja, todos. A gente não vai registrar a convenção sem a instituição de condomínio. Então, é a unanimidade no instrumento particular. Foi no Conjunto Nacional que tivemos esse problema. Foi. Porque não tínhamos a unanimidade. Se algum coproprietário não se dispuser a assinar a instituição de condomínio ou estiver em local incerto ou não sabido, a requerimento do apresentante sob sua exclusiva responsabilidade será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Então mudou. Hoje não basta nem que seja representado pelo apresentante. Hoje a gente vai ter que notificar, tá? Então é extremamente assim, importante que a gente se atente para essa questão. Sim, vamos alterar. Ótimo. Acho que eu não estava dando uma olhada, eu acho que essa questão a gente não incluiu. Tá. A forma que vai Gente, a lei, ela traz, tá, um elenco de dados que devem constar no instrumento de instituição de condomínio, além das exigências previstas em outras normas, tá? Como atualmente a gente já tem a previsão de que a instituição já poderá ocorrer desde a incorporação, então é praticamente aqueles dados que devem constar no memorial de incorporação, né? Que são a identificação das partes, a descrição do terreno, a necessidade de unificação de terrenos. Tanto a instituição de condomínio quanto a incorporação imobiliária, elas deverão recair sobre um único terreno. Ou seja, a Euti comprou a esquina, o terreno da esquina, mas do lado são 2 terrenos. Um terreno não é dela. Ela vai ter que adquirir a outra parte, unificar, para que faça a instituição de condomínio. Não poderá ficar metade do prédio em uma matrícula e metade no outro. Então sempre haverá a unificação desses terrenos. A impossibilidade de unificação de terrenos não lindeiros em 2 terrenos separados por via pública. Não será possível registrar um único empreendimento. Deverão ser 2 condomínios distintos.
e unificação de terrenos sobre promessas de venda. Necessidade de prévio desmembramento, afiliação registral, descrição sucinta do empreendimento, contendo a individualização das unidades e as áreas comuns, declaração a respeito da garagem, declaração de instituição, o fecho de documento, o instituidor, a titularidade do direito real do instituidor. Então são praticamente todos aqueles requisitos necessários que já devem constar no memorial de incorporação. A averbação da construção do empreendimento não necessita ser averbada no mesmo momento do registro da instituição, foi o que eu já disse para vocês. Ela pode ocorrer antes, mas nunca haverá instituição sem a averbação da construção. A constituição de condomínio pode ser registrada, mesmo que na matrícula do imóvel não conste registro de incorporação imobiliária. Então, a incorporação imobiliária é só para venda futura de unidades. Gente, tudo é com desconto. Tudo por causa do empreendimento. Se o empreendimento estiver enquadrado no âmbito da Casa Verde Amarela, tudo terá desconto. Na verdade, a gente não dá. Os MRV, por exemplo, eles enquadram no Casa Verde Amarela, só que não tem nenhum documento registrado dentro do clima que fala da Casa Verde Amarela. O que vai acontecer? Quando a gente pegar o empreendimento, a MRV ela apresenta uma declaração, sim. Geralmente vem uma declaração do banco que financia aquela obra. E aí, esse documento ele tem que acompanhar o processo de incorporação. Então, a gente sempre tem que se atentar para os casos, principalmente MRV, agora esse Rota 8, tem tipos de empreendimentos de baixo padrão que são enquadrados. Então, a gente tem que pedir a comprovação. É empreendimento na Casa Verde Amarela, que a gente vai consignar isso na matrícula, vai averbar, para justamente isso não ocorrer. Porque é desconto em tudo, arquivamento, prenotação, só buscas que não terá desconto. Mas tem que vir no contrato a parte Não, do mas desconto ou já o contrato específico da venda refere-se ao desconto que a pessoa tem. A pessoa que adquire. Ele não trata do desconto do empreendimento. Então, assim, a gente não pode confundir o desconto que eu, adquirente, vou ter. Atos anteriores. Mesmo se não for minha casinha, Você vai ter desconto, você vai ter o desconto no empreendimento, na questão do empreendimento. Por exemplo, o cancelamento, a abertura, o transporte, o cancelamento. No seu ato de registro de compra e venda, você vai ter desconto se o seu contrato estiver vinculado ao Casa Verde Amarela ou SFH. Esses descontos só na venda de compra e alienação, prenotação e arquivamento. Isso. Agora, cancelamento, isso daí não. Cancelamento, tudo. E se for do empreendimento, em âmbito de Casa Verde Amarela, Pedrosa que nós tudo fazemos. tem. O cancelamento hipotético que é 80 vai ser 40. Sim. Mas vai ser feito isso. Porque a hipoteca em si tem que ter desconto. Ela não vai ser 256. Ela vai ser 1.250. Gente, é questão de raciocínio quando a gente pega o documento. A gente tem que se atentar à legislação que enquadra o empreendimento. Tem que se atentar. A hipoteca tem que dar um desconto. É previsto em lei, tá? Que tudo que envolver o empreendimento, tudo, vai ter o desconto. Aí, para aquisição, vai dizer respeito ao meu financiamento. Se eu tenho primeira aquisição, aí ok, mas não se confunde com as questões que são vinculadas ao empreendimento. Tá, daí quando você for adquirir, se você tem um direito lá de primeira aquisição, vamos realizar o cancelamento da hipoteca parcial. Sim. Esse cancelamento também tem um desconto de 50%? Se o empreendimento for Casa Verde Amarela. No caso, ele vai ter que analisar o empreendimento. Sempre. Assim, tem casos que a gente menciona, por exemplo, na própria instituição vem ali, né, que dentro da documentação menciona. Só que, e analisar o documento na íntegra da incorporação, porque eu já peguei muitos que falavam que está assim enquadrado no âmbito do Casa Verde Amarela.
Então tem que se atentar para essas questões. Se tiver dúvida, Ô, pergunta. Gabi, não sei se tem muito a ver, mas aquelas da Coab, porque esses dias eu peguei um registro para fazer da Coab, o registro da compra e venda deu menos do que o cancelamento da alienação. Não, Coab é um outro tipo de desconto. É outra coisa. É outro tipo de desconto. Mas Aí é previsão, Funcionário da construção. Mas daí não tem o desconto no cancelamento? é previsão específica. Não. Não? Aí no cancelamento, entendi. não. É só para aquisição e construção. Porque Pela própria tabela é bem já. barato, né? Então, gente, por favor, sempre, se tiver dúvida, preste atenção. Quando for registrar o contrato, você tem que verificar o que existia antes dele. O que existia antes era no âmbito do Casa Verde e Amarela, vai ter o desconto. E agora, eu comprei, a pessoa tem primeira aquisição, a pessoa é Casa Verde e Amarela, aí sim, dá o desconto. Então, nunca vai ser definitivo. Pode ser que a pessoa, pela renda, não se enquadrou, ou já teve, por exemplo, eu já adquiri um imóvel, Minha Casa Minha Vida. Se eu comprar um hoje, eu vou utilizar o SFH, mas eu não vou ter Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então, sempre se atentem para essas questões. Eventuais ônus existentes na matrícula que estiver registrada em incorporação serão, por cautela e mediante afirmação, transportados para cada uma das matrículas. Modificação da escritura de instituição de condomínio é possível, desde que, com a anuência de todos os condôminos que compõem o empreendimento. Então, a gente pode alterar, desde que com a anuência de todos. E para fechar, gente, eu trouxe um pouquinho a questão do condomínio de lotes, que nada mais é que uma nova modalidade de condomínio, também ali inserida em condomínio edilício, que a Lei 13.465 de 2017 trouxe, né, para o Brasil, diante da necessidade de atender uma demanda do mercado aos institutos existentes do loteamento ou da incorporação imobiliária. Entretanto, a peculiaridade trazida pelo condomínio de lotes não se adequava perfeitamente a qualquer uma modalidade de condomínio. Ou seja, no início tinha o condomínio de lotes, mas a gente não sabia o que utilizar, qual lei utilizar. E aí se misturava a Lei 6766, que é a lei de loteamento, de parcelamento do solo, com a Lei 4.591, que é a lei de incorporação. E aí o registrador não sabia realmente, porque não tinha uma lei específica que tratasse desse assunto. Foi quando então surgiu a 13.465, que introduziu o artigo 1358-A no Código Civil, que diz o seguinte: pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. O que seriam esses condomínios de lotes, gente? Não, o real é loteamento. Gente, a questão principal é essa. Diferenciar do condomínio fechado. Condomínio fechado e tal. Não. O condomínio de lotes é o seguinte: você vai ter o terreno, você vai ter lá o bairro todo, né, de condomínio, de lotes. Só que não, nenhum desses, gente. Loteamento. Nenhum desses. Você vai ter o seu terreno ali, não é obrigatório que você tenha a sua casa já construída, e você vai ter a parte de área comum, ou seja, você vai ser proprietário daquela rua que existe entre os lotes. Loteamento, você não é proprietário das ruas. Área pública. As ruas são públicas. Área pública. Não, mas não é por causa da fração, Chico, é por causa do loteamento. Mas o Alphaville não é loteamento, não tem O fração. que diferencia, gente, o que diferencia é a questão do acesso, do controle de acesso, tá? Aplica-se, eu vou explicar um pouquinho melhor.
Vilagem do Arvoredo. Eu registrei o Village Tóquio, que é da Vectra, deve ser lá perto, né? Foi o único que tem. Condomínio fechado, na verdade, não é mesmo. Então, gente, ó, pra terminar aqui, aplica-se no que couber ao condomínio de lotes. O disposto sobre condomínio edilício neste capítulo, respeitada a legislação urbanística. O regime jurídico das incorporações imobiliárias, de que trata o capítulo 1 do título 2 da 4/91, equiparando-se o empreendedor, o empreendedor ao incorporador quanto aos aspectos civis e registrados. Para a ficha incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Condomínio de lotes é uma forma especial de condomínio, ou seja, as unidades autônomas são os lotes, tá? Então imagina o condomínio edilício, a sua unidade autônoma é o apartamento. No condomínio de lotes é o lote, tá? Que podem ser edificadas. A gente tem um condomínio edilício de apartamento, unidades autônomas, eles devem ser edificadas, senão você não vai ter um condomínio entre eles. Senão você vai continuar possuindo só a fração ideal. Então é mais uma diferença. Não sendo obrigatória a construção sobre os lotes para que o condomínio seja criado ou instituído. Ou seja, ele vai existir a partir do momento que você compra o lote no condomínio. O loteamento fechado ou de acesso controlado. A diferença. Eu não sei essa questão de condomínio em Londrina, como funciona esses condomínios aí, Royal. Eu acho super estranho. Tem licença de permanência fechada. A questão é a seguinte, ali existe o controle. É fechado por quê? Porque tem a cancela. Isso. Só que se você quiser chegar lá e entrar, você pode entrar. Eles não podem proibir. É área pública. Mas eu É área pública. Mas eu não vou nem entrar, mas é essa a questão, né, André? O acesso é permitido, mas é controlado. Ó, eu vou dar um print disso daqui, vou lá. Eu quero jogar golfe aqui. Só dar um print no ar. Gabi. Só que aí o que acontece? Deixa só eu explicar o porquê. Gente, rapidinho pra gente concluir que eu tenho que ir viajar ainda. Tô brincando. A questão é a seguinte, meio-dia, por mim eu fico aqui até a tarde, tem várias questões. A questão é essa, gente, o terreno no Alphaville, você não possui fração ideal. Não. Você não possui, você tem a sua casa, o terreno. Ele é condomínio fechado, ele é controlado, entendeu? Só que as ruas dele pertencem ao município. Quem administra, quem asfalta, luz, esgoto, tudo é do poder público. É como se fosse, é um loteamento com vários lotes, com um muro em volta, com o controle do acesso. Mas, Gabi, tem, na verdade, assim, eu sei que eu já li do Sun Lake especificamente. Lá no Sun Lake existe uma autorização da prefeitura de 99 anos para ele permanecer fechado. Depois, então, na verdade, ela deu permissão para que ele se fechasse. Sim, aí então, vai ter disposição do município. Então, porque o município permitiu, entendeu? Permitiu, então. É uma concessão concessão, né? Não é do dois, mas é uma permanência. Mas o que acontece? A questão das ruas, para eles ali poderem ter esse benefício, o município concedeu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi, a maioria dos condomínios que foi feito em Londrina, eles são antes da lei de 2017. Tá? Hoje, por que eles foram feitos dessa forma? Com permanência de ficar fechado. Se existisse essa lei de 2017, com certeza todos os condomínios dessa forma. Hoje você pode, se o condomínio quiser e os condôminos quiserem, ele pode migrar para essa lei? Eu acredito que sim, mas aí teria que... Imagina. Não, eu acredito
Poderia, mas teria que alterar. Não, sim, mas aí a prefeitura dá autorização para ser. Mas vai cancelar. Não, porque seria interessante para eles. Não, porque é justamente isso. Mas vai entendeu? cancelar um registro. Não, porque na verdade não foi feito anteriormente, porque não existia uma lei que Mas eu acho que seria muito mais trabalhoso para eles, porque eles vão ter que manter a. Mas ele já mantém, na É. verdade. Hoje ele já mantém por causa dessa permanência. Encarece a parte de transmissão lá, fazer o Desnecessário, porque eles já têm a Não, sim. concessão, né? Tem a concessão, ele já mantém. Todos os condomínios já mantêm. Eles que mantêm as ruas. Então eu estou falando que não foi feito na época, que não existia uma lei que eles Regulamentar. Mas se tudo isso que você está falando, ele teria que cancelar, veja bem. Tramitou no município. É porque não existia na época, né? Tramitou um projeto lá no município e esse projeto foi aprovado. Sim. É bem isso que você está falando, você quer alterar o projeto. Não é que alterar, é que na verdade na época que foi existia, não né? existia. Não, sim, não existia lei, mas você não deixa de alterar esse projeto, Sim. porque a partir do momento que você está definindo que as áreas públicas elas são particulares, todas as unidades, todas as matrículas abertas vão ter fração ideal sobre aquela área comum. Sim. Então você está mudando tudo. Não, sim. Ou seja, então a instituição do condomínio que você fez, ela está sendo alterada. Então o que precisa ser feito para isso acontecer? Você está exemplificando. Cancelar o ato de aprovação, Começar instituir um novo condomínio com Que aí não novas matrículas. compensa. Entendeu? Porque o que ocorre? Não, porque seria interessante para eles pela questão de que eles dão manutenção. Porque o que ocorre, gente, no condomínio de lotes, no condomínio de lotes, vocês vão, o empreendedor, ele vai ter que apresentar a documentação para a instituição dele. Então vai ter que ter o memorial, vai ter quadro de áreas, porque ele vai ter o terreno, mas dentro do terreno ele vai ter a fração ideal das áreas, a fração ideal e as áreas de uso comum e as áreas de uso privativa. Então, é extremamente trabalhoso. Imagina tudo que ele vai ter que apresentar, certidões, quadros da NBR, tudo. A convenção de condomínio. É como se fizesse um processo de realmente de instituição. Aí tem um monte de dono. Não, sabe por que mas não é só porque eu falo isso. Mas Vou falar especificamente, ó, acho que todo mundo conhece, assim, algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o Sun Lake. No meio do Sun Lake tem uma coisa de energia que passa na cidade inteira, ela passa no meio do condomínio. Um dos maiores problemas do Sun Lake, até em relação à venda deles, que a tendência dessa avenida que vem da Prochê ali, que está passando perto da casa do André, é ser uma avenida. E se ela seguir, ela vai passar no meio do condomínio. Então a grande dificuldade comercial deles nesse sentido, você sabe, vai passar a avenida perto da sua casa. É a sequência da torre ali, daquelas. E ela passa no meio do condomínio de Sun Lake. A grande dificuldade de comércio deles, como na verdade eles têm uma permanência de ficar fechado, é que daqui a alguns anos vai passar essa avenida, vai ter que abrir. E aí, meu, faz uma rotatória igual. Não é, que é um condomínio. Gente, então assim, só para concluir aqui a questão do loteamento fechado, o que diferencia é isso, loteamento fechado ou loteamento de acesso controlado, que nada mais é que o clássico loteamento previsto na Lei 6766. É um loteamento como o outro. Hoje, condomínio de lotes, eu tenho um terreno imenso. Eu quero fazer um condomínio de lotes. Eu, Chico, Natão, o Pedro, nós vamos ser os incorporadores. Então, nós vamos lotear aquilo, discriminar do todo, a fração ideal, as áreas comuns, e só quem for proprietário de fração ideal daquele condomínio que poderá transitar e utilizar, usufruir das áreas comuns. É como se fosse um prédio, um empreendimento prédio, mas ao invés de ser os apartamentos, vão ser os lotes. Economia vertical. Sim. Só edificando. É possível, só vai virar. Não, sim, mas por isso que eu perguntei, por isso que eu perguntei se era possível. Porque na verdade não foi feito. Ó, Cíntia, exatamente o que você falou. É previsto, porém, no qual foi concedido pelo poder público o controle de acesso às ruas do loteamento. Nesse caso, geralmente é autorizado que se coloque uma cancela no local. Entretanto, não poderá impedir qualquer pessoa de adentrar as ruas do loteamento.
limitando-se ao controle de identificação. Tá? Eu posso chegar lá e querer invadir. Vai aprovar. Sim, claro. A minha pergunta é se você poderia migrar ou não. Migrar não, fazer. Pode tentar. Tem, acho que a gente tem que ir lá visitar e tentar entrar. Não vai entrar. Na prática. Ó, e aqui pra gente finalizar, eu mostrar alguns modelos, as custas usadas, tá? Para o registro da instituição de condomínio, a base legal é o item 9, itens B e C, respectivamente, o registro da instituição conforme item B, e registro da convenção conforme item C da tabela 13, que é 200 VRC. Muito barato. Com a alíquota de 25% do FUNREJUS, conforme o artigo 3º, 25% da Lei 12.886 de 98. E a base para averbação de construção, tá? O item 2, item D e item 13A da tabela 13. FUNREJUS com alíquota de 0,2%. A construção só mais cara que a gente. Gente, aí eu trouxe alguns modelos, tá? Eu tô com um livrinho ali que a doutora impressou pra gente, ótimo. Depois vocês podem até dar uma olhadinha, bem bacana mesmo. Modelos, tá, de averbação de construção, ó, averbação de conclusão da obra, construção concluída. O requerimento, a averbação, tem depois, a BITSE. Essa é a averbação de construção comum que geralmente a gente utiliza. Não, é o modelinho do livro mesmo, esse daqui, tá? A averbação, modelo de averbação da convenção de condomínio. Foi registrado, ó, e a gente menciona o registro da convenção de condomínio, que sempre é no livro 3, tá? Modelos de averbação de enquadramento no programa Casa Verde e Amarela. Eu amei essa averbação, então a gente vai começar a utilizar. Por favor. Segunda-feira eu já vou fazer a minutinho. Averbação de patrimônio de afetação. Então, só para vocês poderem dar uma olhada no material, tá? Saber como que funciona. Modelo do memorial, do registro do memorial de incorporação, tabelinha, pode. Inclusive, a gente conversou com a doutora, ela disse que não tem problema algum. Desde que fique assim, bonitinha, né? Não tem problema. Modelo de averbação na matrícula mãe, de abertura de matrícula de futura unidade autônoma. Então, gente, sempre antes de abrir a matrícula, a gente averba na matrícula mãe a abertura de matrícula. Vou dar uma mudadinha nessa minuta, que eu achei ela muito simples. A abertura da matrícula da futura unidade, que é o que a gente está fazendo. Gente, só vamos abrir de empreendimentos que não possuem ficha complementar. Se já tiver ficha, não vamos misturar as coisas, tá? Continua com ficha. Instituiu, abre matrícula. Empreendimento novo, que não tem nenhum ato feito, que vai agora abrir, vender futura unidade, abre a futura unidade autônoma como matrícula. E aí a gente consigna na observação que ela foi aberta em conformidade com o artigo 237A, parágrafos 4º e 5º da Lei 6.015, que foi introduzida em razão da 14.382. Só que ali o Gabi não pega essa como modelo, que não tem custo na abertura. Vai que alguém pega, vai fazer. Essa foi a de ontem. Vai que pega como modelo. Eu acho que vocês se confundiram por quê? Quando foi a primeira leva, o Chico abriu e cobrou todas pelo requerimento. Não confunde que é só por requerimento. Requerimento, autorização, expressa no contrato é a mesma questão. Paga custos para abertura. Eles só estão requerendo através do contrato. Só isso. Não confunde as coisas, tá? Sempre vai falar o requerimento da parte. Você tem não dispensa. Não é em razão do registro. Ele só incluiu ali para não fazer um requerimento a par, tá? Averbação em construção. Essa averbação, averbação de notícias de unidade em construção. Então a gente abriu a matrícula da futura unidade e em seguida é obrigatório averbar.
imóvel em construção, conforme o requerimento contido no contrato, tá? De acordo com o artigo 237-A, verbos para constar, que é a matrícula correspondente ao apartamento, devidamente incorporado conforme registro tal, na matrícula tal, trata-se de unidade projetada pendente de construção em instituição de condomínio, cuja averbação de construção fica condicionada à concessão de habite nos termos do artigo 44 da Lei 4.591. Então essa minuta eu fiz, a doutora aprovou, e é essa averbação que sempre a gente vai ter que averbar logo em seguida. Quando vier o habite dessa construção? Aí a gente vai averbar a conclusão da construção, a averbação da convenção de condomínio. Aí sim ela passa a ter vida própria. Ô, Gabi, com relação a... Duas de 315 daí. Sim. Sim, porque a construção vai ser feita na mãe, mas cada matrícula filha já aberta vai ter a averbação da construção. Mais a convenção. Vai ser feito a averbação da construção, o registro da instituição. Para cada matrícula filha aberta, a averbação da conclusão da construção e a averbação da convenção de condomínio. Porque ela foi mencionada. O requerimento, se ele vem à parte, já tem que vir reconhecido de firma. Sim. Então tem que vir reconhecido de firma no contrato. Não, se o empreendimento não for no âmbito do ECFH ou Casa Verde e Amarela. Porque além do ECFH, é o enquadramento do instituidor. A questão do reconhecimento de firma no contrato, Raquel, é sempre referente àquele instrumento que ele está representando. São 298. O negócio, da aquisição e alienação. Mas, por exemplo, se o vendedor, que é o proprietário aqui do empreendimento, o empreendimento foi no âmbito do SFH, da Casa Verde e Amarela, sempre vai constar todas essas informações no rol de documentos de incorporação. Lá eles já mencionam que o empreendimento será no âmbito do sistema. Então, se o empreendimento estiver vinculado, sim, aí não precisa do reconhecimento de firma. E agora vai passar a contar da matrícula de informação. Vai, pelo amor de Deus, vai. E aí sim, então, trouxe também um modelo da instituição de condomínio. Esse daqui é do Grampa Laisley. Instituição de condomínio, o FUNREJUS, aqui, emolumentos 200 BRC. E um modelo de registro auxiliar, que é a convenção de condomínio registrada no livro 3. Muito bom. Gente, obrigada mesmo. Muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui, pode perguntar. Vamos.